Estamos de volta com o Bahia no Ar, 6h42, trazendo uma boa notícia para os policiais militares, para os PMs que fizeram uma greve em busca dos seus direitos. Ontem, PMs e servidores públicos lotaram o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia para acompanhar a votação do texto que assegura o aumento salarial e o pagamento das gratificações por atividade policial, as GAPs 4 e 5. Essa foi uma das principais reivindicações do movimento grevista policial, que durou 12 dias esse ano e que você acompanhou aqui na Record Bahia. O plenário ficou movimentado para a votação que começou ainda na tarde de ontem. Parlamentares da bancada governista e da oposição discutiram um projeto de lei que define as datas e os valores de pagamento das gratificações por atividade policial, as GAPs 4 e 5. O Executivo apresentou uma proposta de reajuste salarial. Eu acho que a correta é a reposição salarial de 6,5%. Pouco antes do início da votação, alguns policiais que acompanhavam as discussões das galerias viraram as costas para os parlamentares. Protesto que foi desaprovado pelo presidente da casa, o deputado Marcelo Nilo. Vocês estão aí, ficar à vontade. Agora façam um apelo para que nós não perdamos o trabalho. Já era madrugada quando a votação foi encerrada, com aprovação unânime a favor do texto do relator Adolfo Menezes, do PSD. Foi um momento positivo da casa, onde todos os parlamentares compareceram. Hoje, nesse momento, é 1h da manhã, estou dando essa entrevista após o encerramento. Fico muito feliz como presidente da Assembleia ver a casa com todos os parlamentares que vieram num gesto positivo, mostrando que, apesar de nós termos deputados que fazem oposição, deputados que fazem o governo, cada um defendendo seu ideal, mas todos com um único objetivo, servir o Estado. Fico feliz pela aprovação do projeto à unanimidade na casa. Logo depois foram votados os destaques que poderiam modificar o texto principal, mas as alterações foram rejeitadas pela maioria. Eu fiquei triste porque não foi estendido esse projeto para os aposentados, viúvas, policiais civis, policiais técnicos e o pessoal do sistema penitenciário. Isso aí me deixou entristecido, porque nós lutamos até o final para que cumprisse a lei com essas categorias, principalmente os aposentados que ficaram de fora. Agora a matéria segue para a sanção do governador Jacques Wagner. Se for aprovada, o reajuste será válido para os policiais militares desde janeiro de 2012. O pagamento da GAP 4 começará a ser feito em novembro deste ano e o da GAP 5 em novembro de 2014. Olha, os líderes do movimento grevista continuam presos. Outros policiais que participaram da paralisação também estão detidos. Cerca de 100 familiares dos policiais militares envolvidos na greve entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012, elas fizeram protesto. Olha aí, imagens no final do mês passado, foi no centro da cidade, pedindo anistia dos líderes do movimento presos durante a mobilização. Foi uma manifestação realizada na praça ali em frente ao Comando Geral da Polícia Militar. Em carta divulgada à imprensa, os manifestantes informaram a intenção de organizar um ato pacífico contra as prisões políticas do movimento, desse movimento grevista. Segundo familiares, além dessas prisões serem ilegais, segundo eles, os PMs estariam recebendo um tratamento desumano e incompatível com qualquer princípio constitucional. Os familiares dos policiais dizem que querem o devido processo legal, imparcial e sem benefícios, somente o que é devido a eles. Nós vamos conversar agora com familiares dos grevistas presos. Nós estamos aqui com 3 esposas de policiais militares, Patrícia Machado, Diná Lopes e Merlin Pires. Elas 3 vieram conversar conosco sobre a situação que as famílias têm vivido durante esses dias. Como é que vocês têm passado com os maridos de vocês, os pais, né, da família de vocês presos? Como é que tem sido esses dias? Olha, é muito difícil, porque enquanto cidadã, eu vejo que o nosso Estado democrático de direito foi maculado. Porque nossos esposos, né, nossos queridos policiais militares, são trabalhadores, certo? Alguns representam a classe e o seu direito de exigir melhorias de condições de trabalho, melhorias de salário para dar uma dignidade à sua família, desde quando são pessoas que saem para trabalhar, correndo risco,
né, colocando sua vida em risco para defender a nossa vida, teve a sua liberdade cerceada por lutar por um direito. Agora, vocês viram aí a questão da Gabi, é uma histórica, tem 15 anos. Esse texto não é o texto na íntegra, né? E, voltando à nossa situação enquanto esposas, nós estamos vendo nossos maridos colocados em situação de marginais. A senhora é esposa de um dos líderes do movimento. Sou esposa de Marco Prisco. Então, assim, ele sabia, né, tentou negociar, inclusive, a anistia, não conseguiu, sabia que seria preso. Não, ele foi anistiado. Inclusive, ele recebeu 32 votos, né, do pleno do tribunal. Ele foi anistiado. Só que não foi cumprida. É uma outra coisa. É como eu falo, o Estado de Direito Democrático, ele foi violado. É que a gente já vai falar sobre esse caso e a gente, inclusive, vai conversar com um jurista sobre essa legalidade ou ilegalidade das prisões. Agora, eu queria saber mais do fator humano mesmo. A senhora é esposa de um líder do movimento, de Marco Prisco. A senhora é esposa de um policial que não tinha nada a ver com o movimento, que sequer fez a paralisação. Por que ele foi preso? Diná? Eu sou esposa do sargento Ataíde. Ele participou do movimento, sim, mas ele não é dirigente da ASTA, ele não faz parte da diretoria da ASTA. E por que ele foi preso? Porque ele foi acusado de quê? Ele foi acusado de ele fez uma ligação para Prisco, às 7h57 do dia 6 de fevereiro, e o secretário de Segurança Pública noticiou em rede nacional o incêndio de um ônibus em Lauro de Freitas. Ele tinha a ver com esse incêndio? Nada a ver, porque ele estava em Santo Antônio de Jesus. A senhora tem tido informações do seu marido? Tem conseguido visitar ele? Como é que ele está? Eu estive no batalhão de choque no domingo, estive com ele. Ele está bem porque ele está com a consciência dele tranquila. Ele sabe que nada fez. Ele sabe que aquele momento que ele está ali... Mas está sendo bem tratado? É passageiro. Está em condições... Não, bem tratado, a gente diz que sim, mas não é como se você estivesse na sua casa. A senhora tem filhos? Não, nós não temos filhos. Patrícia, a senhora tem filhos? Sim, temos 2 filhos, perguntam sim, né? Inclusive, meu filho disse para mim o seguinte: mãe, se meu pai luta pelos direitos dos colegas, das famílias, para ter uma condição melhor, como é que meu pai é preso? Meu pai é herói, não é bandido. E a situação em que ele está é como de bandido. Por quê? Pela Constituição, todos nós temos o direito à defesa. E somos inocentes até que se prove o contrário. A gente já vai falar daqui a pouco sobre a questão legal. Só das condições que ele está preso, né? Questão legal. Eu estou aqui com a certidão. A gente vai conversar com um jurista sobre este assunto específico. Eu gostaria de deixar para o especialista falar sobre esse assunto e queria ouvir de vocês essa situação enquanto esposas, como mulheres, né? Como é que Merlin, que não falou ainda, como é que a senhora tem passado? A senhora tem filhos também? Não tenho filhos, mas... E como é que tem sido esses dias? Os salários estão sendo pagos, não é isso? Estão sendo pagos, mas meu marido está sendo tratado como bandido, foi preso como bandido, certo? E, na verdade, ele não tem... Na verdade, a prisão dele é inconstitucional, porque, no caso, até para o advogado ter direito a defender o caso dele, está sendo complicado. Não tem acesso aos autos. Não está tendo acesso aos autos do processo. E também tem muitas pessoas que estão presas no batalhão de choque e que, na verdade, nem participaram ativamente do movimento. Eu queria agradecer a presença de vocês. Infelizmente, o tempo é curto. Eu agradeço muito a presença de vocês. Desejo que a situação se resolva logo. Eu vou conversar com um jurista sobre esse caso, sobre a legalidade. Pode fazer uma pergunta. Eu só gostaria de chamar a atenção do Judiciário, o senhor Mário Alberto, por favor, ele é presidente do Tribunal de Justiça, que a pessoa tem direito, quando não é apresentada uma nota de culpa, em 24 horas o advogado entra com relaxamento e a pessoa é solta. Em 5 dias deve se apresentar denúncia. Não tem denúncia contra meu esposo, o advogado não tem acesso aos autos para poder se fazer a defesa e alega que está sob sigilo de justiça. Desde quando as provas já foram lançadas numa rede de televisão, como é que o advogado não tem direito Patrícia, olha, eu vou ter que te interromper. Aos autos para poder defender a pessoa? A gente abre espaço para vocês falarem. Então, senhor Mário Alberto, por favor, e a OAB também, porque está ferindo o Código de Ética da OAB, porque todo advogado tem acesso, Eu gostaria, por favor, de pedir a sua colaboração. A gente abriu espaço para vocês. A questão legal, a questão judicial vai ficar a cargo da Justiça, de fato. Né? Afinal de contas, a gente vai conversar com o jurista sobre essa legalidade ou não, mas a Justiça cabe decidir se é legal ou ilegal.
São 26 dias presos, sem acusação, sem nota de culpa e a gente se solidariza sem direito à defesa. Com a situação de vocês. Olha, foram 12 dias de greve, a Bahia acompanhou esse movimento que começou com a ocupação da Assembleia Legislativa da Bahia. O governo ofereceu reajuste salarial de 6,5%, comum a todo funcionalismo, pagamento das gratificações por atividade policial, as GAPs 4 e 5, parceladas até 2015, a primeira sendo parcelada em novembro desse ano. Os policiais queriam as gratificações pagas até 2013, além da anistia dos PMs envolvidos na greve e a revogação das prisões dos líderes do movimento. Vocês viram há pouco as mulheres conversando, algumas se exaltam, algumas acham que é ilegal ou dizem, denunciam que é ilegal. A gente não tem também acesso aos processos, não pode falar com certeza se é legal ou ilegal, mas a justiça está com isso. A gente, se não confiar na justiça, aí não tem caminho para ninguém. A gente tem que acreditar que a justiça está fazendo o seu papel e cumprindo com rigor a legislação. Mas então a gente trouxe aqui um jurista, porque segundo a advogada da ASPRA, o número de policiais ligados ao movimento grevista que estão presos chega a 110. A gente vai conversar com o advogado Fabiano Pimentel, ele é advogado criminalista, vai falar um pouco sobre a prisão dos policiais militares que foi feita depois do fim da greve. Essas prisões, bom dia, doutor Fabiano, essas prisões, a rigor, pelo que o senhor tem conhecimento, elas são legais ou ilegais? A acusação principal é que eles fizeram parte de um movimento grevista que seria contra o Código Penal Militar. Na verdade, a gente tem que analisar inicialmente o fato constitucional, né? O artigo 142, ele proíbe a greve de policiais e a sindicalização. Então, o fato de se fazer ou não a greve é considerado inconstitucional, né? Inclusive, o ministro Marco Aurélio, ele decidiu recentemente sobre essa inconstitucionalidade. Então, o ato de fazer uma greve ou não, isso não pode gerar uma prisão dos policiais, né? Pode ser declarado ilegal, efetivamente, mas isso não é caso de prisão. O grande problema deste movimento não foi a greve em si. O grande problema foi o cometimento de delitos. Ou seja, existiram vários delitos durante esse período. Homicídio, né, motim, foram incendiados alguns automóveis, dano ao patrimônio público. O grande problema aí vai ser separar o joio do trigo. Será que foram os policiais militares que cometeram esses delitos ou não? Né? Essa é a grande questão do movimento. Então, dizer se essa prisão é ilegal vai depender muito da prova. Ou seja, existe prova efetivamente contra eles? A prisão preventiva é decretada quando há, por exemplo, uma ofensa à ordem pública. Naquele momento histórico, inclusive, para o nosso Estado, houve uma ofensa à ordem pública. Hoje, efetivamente, essa ordem pública voltou à normalidade, né? Então, se pensarmos nesse aspecto especificamente, ou seja, a ordem pública não está mais sendo atingida, né? Então, a partir desse momento, vai depender muito da análise da prova do processo. Então, a rigor, já que essa ordem pública voltou ao normal, eles poderiam ser soltos? A prisão preventiva tem um prazo? Qual seria esse prazo? A prisão preventiva não tem prazo. Ela difere um pouco da prisão temporária, que tem um prazo certo, né? Num crime comum, 5 mais 5, 10 dias. A prisão preventiva ela não tem prazo certo definido. Mas ela pode ser decretada e revogada. Ou seja, se os fundamentos que exigiram a decretação não existem mais, essa prisão ela pode ser revogada tranquilamente. Isso vai também de acordo com a primariedade, os bons antecedentes. Se realmente não há mais os elementos da prisão preventiva, ela pode ser revogada tranquilamente. Nós tentamos buscar mais detalhes sobre esse caso, mas o Ministério Público nos informou que o processo corre em segredo de justiça. Sim. O que é esse segredo de justiça? Nós não temos direito, nós não podemos ter acesso a essas informações. Veja. Em que casos o segredo de justiça é aplicado? Em alguns casos legais, efetivamente, se decreta o segredo de justiça. Ou seja, isso para garantir, inclusive, o bom andamento do processo. Mas eu ouvi aqui o clamor das famílias, dizendo, inclusive, que o advogado não teve acesso ao processo. Isso, efetivamente, é uma ilegalidade. Ou seja, o nosso estatuto da OAB garante ao advogado o acesso ao processo.